E aí galera, meu nome é Eric e esse é o Lesionando. Bom galera, meu nome é Eric, eu estou iniciando esse canal, eu sou fisioterapeuta com 13 anos aí de experiência e como um grande amante do esporte, eu vou estar trazendo um pouco de conteúdo, um conteúdo democrático, um conteúdo para todo mundo, um conteúdo para você que gosta de esporte, um conteúdo para você que é fisioterapeuta, que é da área de reabilitação ou de preparação física, para você que talvez seja aluno, é um conteúdo para todo mundo. Vou procurar não me aprofundar muito, vai trazer alguns conceitos interessantes aí para galera que curte esporte. E como em 2020 estão se fazendo 20 anos do número 1 do Guga no ranking mundial, eu resolvi começar esse vídeo com um tênis. Então vou trazer para vocês aí um pouquinho sobre o Guga, sobre a carreira dele e sobre a lesão que ele teve que acabou aí abreviando a carreira dele. Para você que nasceu depois dos anos 2000, eu sinto muito, você não pôde presenciar esse cara que era um gênio, você não pôde ver ao vivo, mas o YouTube está aí para você ver e como brasileiro eu recomendo, dê uma olhadinha, conheça a história porque o cara era simplesmente genial. Galera, o Guga, ele surgiu como um meteoro. O Guga aí tem 22 títulos de simples, sendo os principais aí os 3 títulos de Roland Garros, a Master Cup, vocês acabaram de ver o vídeo, o Master de Cincinnati. O cara era simplesmente um gênio. O backhand dele de uma mão só, para quem conhece tênis ou para quem não conhece, vai lá e vai olhar. É um gesto esportivo lindo e que revolucionou o tênis. Pode-se dizer até que o Guga iniciou com essa movimentação, esse backhand de uma mão, mudando muito a dinâmica do jogo, principalmente no saibro. Mas ele teve a carreira encurtada, ele poderia ter deixado muito mais, mas ele teve a carreira encurtada em função de uma lesão no quadril, uma lesão de Laban. E o Guga, na minha avaliação, essa lesão ele teve por ser vítima do meio. Por que eu digo vítima do meio? Ele foi vítima das circunstâncias. Ele pegou um momento de transição do esporte. Ele pegou um momento onde a tecnologia vai permitindo que o esporte se torne mais rápido e mais forte. A partir do momento em que você tem novos componentes para fazer a quadra, você torna o jogo mais rápido, você tem componentes mais leves na raquete, você consegue gerar mais força. E ele pegou bem essa transição. Tanto é que ele jogava com atletas muito mais fortes que ele. O Guga é um cara que tem praticamente a minha altura, um cara muito alto, 1,91 m e acho que cerca de 70 quilos. E jogando com um cara muito grande, muito forte. E mesmo assim ele conseguia igualar o jogo. Mas tem um preço você correr atrás. Tem um preço você não estar aí fisicamente preparado para essa demanda nova, para esse novo tênis. E esses jogadores dessa geração, muitos foram lesionados e tiveram a carreira encurtada por ter que se adaptar a essa nova realidade do esporte, ter que correr atrás. Então você não plantava mais naquela época os pés, você não preparava o golpe, você não estava preparado para aquela dinâmica nova esportiva. E além do mais, o que a medicina tinha para oferecer
para essas lesões que foram surgindo em decorrência desse novo tênis não foi a questão adequada, porque o Guga teve aí o labrum ressecado. Eu vou mostrar para vocês o que é essa estrutura do labrum, uma visãozinha básica do que é essa estrutura do labrum e o que aconteceu com ele para ele ter essa carreira encurtada. Bom, então vamos lá, vamos usar a ferramenta aqui. Aqui vocês estão vendo, né, um corpo humano. Vamos lá aproximar do quadril, parte óssea. Vamos lá aproximar das estruturas do quadril. Então aqui eu tenho o osso do quadril, eu tenho o fêmur, e aqui, esta regiãozinha aqui, esta cartilagem que envolve a cabeça do fêmur, mais ou menos que o osso do quadril está aqui, esse é o osso do fêmur que monta a articulação, e aqui eu tenho uma estrutura, que é essa estrutura aqui, cartilaginosa, que é o labrum acetabular. Essa estrutura, ela confere uma maior estabilidade para a articulação e uma função de vedação, porque dentro dessa articulação, o líquido sinovial vai estar nutrindo essa articulação juntamente com o movimento. Então, o labrum ele vai cumprir essa função de aumentar a estabilidade articular e ele vai permitir que essa articulação mantenha-se vedada. É uma estrutura que cumpre basicamente uma função parecida com o menisco, que é muito conhecido, mas o labrum acetabular já não é tão conhecido do público em geral. E no caso do Guga e de mais outras pessoas que sofrem a lesão de labrum, o que aconteceu? A partir do momento que você tem uma movimentação dessa articulação excessiva, por exemplo, uma corrida, uma mudança de direção que cause muito impacto, que tenha uma amplitude articular muito grande, você faz com que essa estrutura femoral, essa estrutura aqui, ao movimentar-se, vá de encontro com o osso do quadril. E esse impacto vai gerar uma lesão óssea, que é uma espécie de um calo ósseo mesmo, conhecido como lesão de Kahn, que fica localizado nessa região do colo femoral. Ou uma lesão de Pincer, que é uma espécie, como é que eu vou dizer? Uma espécie de bico, como se fosse um bico de papagaio popularmente conhecido, nesta região do fêmur aqui. Porque a tendência quando se tem um impacto em qualquer articulação do corpo, a reação do corpo é criar mais osso na tentativa de estabilizar aquela articulação. Mas isso a longo prazo é lesivo. Então você aumenta o depósito ósseo nessas regiões. E mesmo tendo a movimentação, quando essa estrutura se aproxima dessa estrutura, sofre impacto do labrum. Porque um osso contra o outro, com essa estrutura no meio e o espaço articular reduzido, vai sofrer um impacto a cada movimentação. E ao longo do tempo, essa cartilagem vai ser lesada e vai ser o momento onde vai aparecer a dor. E então, no caso do Guga, foi isso que aconteceu. Foi uma lesão que começou em 2001 e foi se estendendo durante a carreira dele. E infelizmente, ele, na tentativa de se recuperar, foi feita uma cirurgia na região, na época, onde foi ressecada toda essa estrutura. O que é ser ressecada essa estrutura? Essa estrutura foi retirada. Então pensem, senhores, vamos partir do princípio de uma lógica. Se eu tenho uma estrutura fisiológica que cumpre a função de estabilidade articular e vedação articular, se eu retiro essa estrutura, imaginando que simplesmente por ela ser a causa, vamos eliminar a causa do problema, eu aumento a minha instabilidade articular. Então, se eu tinha um impacto, agora eu vou ter um impacto maior ainda. E foi justamente o que aconteceu no caso do Guga. E o caso dele, infelizmente, a condição física dele para a prática esportiva só piorou e acabou encurtando a carreira dele, encurtando a carreira do maior gênio que o Brasil viu no tênis e um dos maiores tenistas da história. Aí você deve estar agora se perguntando, mas por que então isso não acontece mais? Ou isso acontece ainda? O tenista ou o esportista, ele sofre ainda com essa lesão? Sofre.
mas em uma incidência muito menor. Por quê? Porque a tendência do homem é reagir à tecnologia. E isso é fato desde da época da pedra lascada. O homem desenvolve a tecnologia e se adapta ao meio. E assim é a evolução. Então, da mesma forma que nós víamos tempos atrás lesões em que vai se desenvolvendo a biomecânica, vai se desenvolvendo o atleta, vai se desenvolvendo o esporte, essas lesões vão se perdendo, graças a Deus, com o tempo. E essa lesão de quadril é um caso. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque a partir da incidência dessas lesões foi se desenvolvendo técnicas e mecanismos para evitar que essa articulação acabasse se lesionando. E como é que se faz isso? É com a correção biomecânica. Vamos trazer alguns conceitos. Quando a gente pensa num atleta ou até mesmo num cidadão comum, quando a gente pensa em movimento e se tratando fisiologicamente falando, como exercer esse movimento da melhor maneira possível, eu gosto de pensar nos meus pacientes, sendo eles pacientes comuns ou atletas, eu gosto de pensar num conceito de mola. A mola, ela possui duas fases. A gente tem o período de compressão e o período de expansão numa mola. Ou, pensando em outra maneira, a gente tem o período onde a gente vai acumular a energia e o momento onde a gente vai dissipar essa energia. Quando se pensa no atleta, esse raciocínio tem que ser potencializado. Eu tenho que calcular, eu tenho que prever cada movimento que esse atleta faz no seu dia a dia, no seu gesto esportivo, e eu tenho que trazer isso para a mecânica do corpo. E como processar esse movimento, absorver essa energia, absorver esse impacto e exercer o meu gesto motor da melhor forma possível. Então eu vou trazer para vocês agora a imagem, na minha opinião, de muitos imagino, do maior gênio do esporte, que é o Roger Federer. Uma carreira extremamente longeva, é um atleta que ao longo da sua carreira ele teve poucas lesões, e com as imagens que eu vou trazer para vocês, eu vou tentar elucidar e mostrar por que esse cara teve tão pouca lesão e tanto sucesso no esporte. Vou trazer a imagem de jogo para vocês. Observem em câmera lenta a movimentação desse cara. É incrível, é quase poético. Observem principalmente a posição do tronco dele. Como ele não permite que o tronco dele, o core dele, oscile. Como ele permite minimamente uma amplitude de movimento, vamos dizer assim, torta. Nem mesmo a articulação de quadril dele, ele permite que ela tenha uma mobilidade muito excessiva. Ele se prepara para cada golpe. Eu vou mostrar para vocês agora o movimento de backhand. Observem, lembrem do conceito da mola. Lembrem do conceito de absorver energia, acumular energia e dissipar energia. Vamos transferir isso em absorver o impacto e efetuar o movimento. Percebam que nessa imagem aqui, ele já está posicionado. Ele está numa semiflexão de quadril e joelho. E ele vai atingir a bola com o backhand, o movimento contrário. Percebam que ele faz a transferência de peso e vai estabilizando o corpo dele para evitar a lesão, para evitar uma mobilidade excessiva. Olha esse momento de mola, olha como ele faz o pivô do corpo, retira os pés do chão, ele gera muita energia, mas ele não permite que os pés fiquem no chão, porque se os pés ficarem no chão, ao fazer um movimento de giro, ele teria que fazer um movimento de quadril excessivo para fazer essa adaptação de tronco, mas ele não permite, ele tira os pés do chão. E percebam, o tronco permanece extremamente alinhado. Não existe uma amplitude exagerada de quadril ou até mesmo os membros superiores que fazem o movimento. Percebam que ao fazer o golpe, ele tem um movimento de um arco de freio extremamente grande, que é para fazer justamente o conceito de dissipação de energia. Ele não bate e para.
Porque bater e parar é o que causa lesão. Percebam? Onde a raquete foi parar? Num outro movimento de backhand. Percebam, esse ele não vai tirar os pés do chão. Mas prestem muita atenção como ele vai plantar o pé. Olha o conceito de mola. Olha o acúmulo de energia. Eu planto os meus pés. Eu faço uma contração forçando o solo lá embaixo. Essa contração vem até o quadril. Vem até os meus braços. Eu atinjo a bola. O meu braço vai dissipar energia. E percebam agora o tronco e o quadril. O tronco e o quadril. Quando chega na limitação excessiva, olha como ele roda o pé. E alivia essa articulação do quadril. Se o pé permanecesse plantado, esse quadril ia rodar até o limite articular e ia haver impacto. Mas no caso, percebam que o conceito, mais uma vez, o conceito de mola. Eu estou acumulando a minha energia e eu vou dissipá-la da melhor maneira possível. Eu vou usar cada músculo, eu vou usar cada articulação no momento exato para que eu possa gerar o maior número de força que eu puder e dissipar essa energia da melhor maneira que o meu corpo possa absorver. Percebam esse movimento. É quase poesia em movimento. É uma coisa linda de ver mesmo. É um atleta fantástico, o Roger Federer. É para poucos isso. Mas é o que eu digo. Se você vai começar uma modalidade, se você vai praticar um esporte, eu não estou dizendo que você vai ser igual ao Federer, não é isso. Mas se for copiar alguém, copie o melhor. Copie o melhor. Porque ele não é o melhor à toa. As pessoas não são iguais. Então copie o melhor. Vai entender o porquê. Observe que deve ter alguma coisa na biomecânica desse cara. O movimento dele tem que ter alguma coisa. Por que esse cara corre dessa maneira? Por que ele salta dessa maneira? Observe o movimento e compare com outros jogadores e você vai ver que tem um motivo. E muito provavelmente esse motivo é a biomecânica. Esse vídeo é o primeiro vídeo do canal. A tendência, senhoras e senhores, é melhorar. A cada semana eu vou estar trazendo conteúdo. Mas é isso aí. É um conteúdo bem básico, bem simples. Só um review histórico aí a respeito da carreira do Guga, a lesão de labro e a importância da biomecânica no movimento esportivo. Fiquem ligados, a cada semana um conteúdo diferente, uma modalidade diferente, numa circunstância diferente. Dá o seu like, curte e fique ligado. Muito obrigado.